Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro e só para você saber, todos os programas de 2017, isso com a ajuda do glorioso Luiz Alberto Santos, vão para a nuvem, eles vão para uma página no YouTube chamada Programa Mercado Futuro. Então, o Luiz Alberto é que manda nessa página. Depois que você assiste o programa na televisão, você pode ver em qualquer hora do dia, rever, ver na ordem que você quiser, de onde você quiser, porque o YouTube é internet, internet se abre onde tiver sinal, tá certo? Bem, eu espero e tenho certeza que você não vai falar de novo quando eu anunciar o tema do programa de hoje, porque não é de novo. O meu entrevistado tem uma visão muito detalhada, muito profunda do setor que a gente vai conversar hoje. Claro, o assunto é ainda essa questão, esse imbróglio feito pela Polícia Federal com essa operação chamada carne fraca. A coisa não acabou, eu acho que o estrago continua, mas hoje tem um especialista aqui que vocês já conhecem. Ele é da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, professor doutor, e é o coordenador da parte de proteína animal do Centro de Estudos, meu Deus, Centro de Estudos em Economia Avançados em Economia Aplicada. Quase que eu não consigo falar. CPE, funciona lá em Piracicaba. Trata-se do professor doutor Sérgio Dezen, que está aqui comigo. Faz muito tempo que eu não vejo. Sérgio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Qual é a sua, se você pudesse resumir aí, o que essa carne fraca vai trazer? De ruim a gente já sabe mais ou menos, mas de bom. Tem alguma coisa boa que ela pode trazer para o Brasil? Bom, Raich, em primeiro lugar, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Eu que fico honrado. E, na realidade, a gente tem que pegar esse limão e transformar ele numa limonada. O estrago está feito. Na realidade, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Nós podemos criticar a forma como foi divulgado, a maneira atabalhoada, a falta de dimensionamento do problema e a falta de profundidade na análise do problema. Tá? Isso, para mim, demonstra que o Brasil tem problemas administrativos na administração direta, como todos os países do mundo. Só que deu lição ao mundo, mostrando que dentro do Brasil nós temos instituições que são capazes de detectar esses erros, apontar esses erros e colocar para o mundo. Então, o que aconteceu? Tínhamos problemas dentro da defesa, a Polícia Federal investigou, detectou e foi lá e autuou. Então, até aí, eu acho que o processo mostra ao mundo que o Brasil não é uma república de banana, que a gente tem capacidade de fiscalizar. Se a gente fizer um paralelo disso, o que aconteceu na França na questão da vaca louca, a França fez o seguinte, ela exportou carne com o vírus da vaca louca e na época quem detectou? Os serviços sanitários da Alemanha e da Itália. A Itália detectou, conversou com os alemães foram lá, checaram, detectaram também, e aí foi um escândalo sem precedentes dentro da comunidade. Quer dizer, o escândalo foi detectado de fora para dentro. O nosso caso é doméstico e internamente. Isso mostra que o Brasil não é aquilo que as pessoas acham que a gente é. Temos problemas? Temos, mas a gente consegue mostrar as coisas. O que foi errado? Talvez por inocência, por desinformação ou, no meu ponto de vista, despreparo da parte de comunicação. Nós comunicamos isso à sociedade de maneira errada. Por quê? Demos uma dimensão maior do que aquilo, uma amplitude maior do problema, não delimitamos o problema e todo mundo virou problema. Para você ter uma ideia, a China, quando embargou, ela não embargou carne de frango e carne bovina, que eram as questões. Ela embargou a carne de suínos também, que causava um outro problema. Então, quer dizer, o embargo foi um corte geral. E isso pegou todo mundo. Só faltou eles embargarem ovo, uma coisa assim. Faltou uma coisa assim. De resto, fizeram. Então, o que aconteceu? Atiraram no frango, mataram o boi e, por consequência, o porco. Isso foi um erro de comunicação gravíssimo. Bom, esse é o problema. As consequências do problema. Nós podemos pontuar as consequências que são de curto prazo, as consequências que são de médio prazo e as consequências de longo prazo. De curto prazo, o preço derreteu.
talvez não derreteu mais do que poderia, dado que nós estamos num mês onde nós temos pastagem, o animal que está indo para abate é o boi de pasto, então isso não causou, no caso do boi, uma catástrofe maior. Agora, chamou a atenção a escassez de negócios. Não era esse ou aquele, era a escassez de negócio em todo o mercado. Agora, quem é que me preocupa mais? Para mim, o que mais me preocupou foi a avicultura. Por quê? Na avicultura eu não tenho como segurar. Um frango que está alojado, ele precisa ser abatido dentro do prazo, porque o custo de carregamento dele é alto. Os suínos que está alojado, eu preciso abater, porque o custo de carregamento dele é enorme. E aí, transformei isso em carne. O que eu vou fazer com essa carne? Se eu não posso exportar, uma semana, tudo bem. Mas se eu não posso exportar durante um mês, onde é que eu vou enfiar essa carne? O que eu vou fazer com essa carne? Vou fazer uma promoção no mercado interno? Vou vender a troco de banana no mercado externo? O que eu faço com ela? Esse é o questionamento. A reabertura de alguns mercados, ela não tem tanto a ver com a resposta só do governo brasileiro. Não é um mérito nosso. Porque, na realidade, eles estão abrindo porque eles tomaram consciência. Se com a China, eu bloqueio toda a importação de proteína animal do Brasil. Eu vou fazer um acordo, faço um mise-en-scène de fazer um acordo com a Austrália. Mas o que a Austrália pode me oferecer? Nem 10%, ela não tem, nem capacidade de suprir em 10% a quantidade de carne bovina que o Brasil vinha mandando. Então, suínos e aves nem se fala. Então é melhor eu abrir, porque senão eu vou ter uma inflação interna. Vou fazer uma pressão inflacionária interna. Então, por isso que a China, a Coreia, o Japão foram reabrindo na medida do possível. Tá? Então, isso é... Isso é um detalhe interessante você falar dessa maneira técnica, porque num comentário que eu fiz, falei exatamente isso. Que uma coisa que favorecia o Brasil é que não tinha outros players com tanto... É isso aí, só para... exatamente, eu acho que isso... Bom, mas isso resolve todos os nossos problemas? Não. A gente tem que lembrar como é que o Brasil ganhou esses mercados internacionais de carne bovina. Ele ganhou esses mercados à custa de quê? Desse problema que teve na Europa, da desconfiança. E isso daí fez com que a Europa deixasse de ser exportadora de carne bovina, de carne suína, e passasse a ser uma importadora. Por quê? Porque os problemas foram se sucedendo e ela foi perdendo o mercado. Tinha vaca louca, tinha aftosa, e o Brasil não tinha nada, o Brasil foi ocupando esse espaço. O que me preocupa nesse momento? Essa postura da Europa. Será que a Europa vai querer usar isso para recuperar mercados? Bom, a primeiro momento, o irlandês, o francês, que tem excedente, quer isso daí. Né? Só que eles têm custos de produção que são muito acima dos nossos. Tanto para boi, quanto para porco, quanto para suíno. O boi é praticamente inviável. Do ponto de vista econômico, é uma aberração continuar produzindo lá. Por causa de espaço, necessidade de alimentação, conversão, então isso é mais difícil. Suínos, além do problema de transporte de alimentos, que tem que levar o alimento daqui para lá para produzir lá e tal, você tem um problema ambiental com o tratamento de dejetos, que é muito grave na Europa. Quanto mais frio e mais raso o lençol freático, mais danoso você vai ser a deposição desse dejeto na terra. Então, e leva mais tempo, porque você tem uma temperatura média mais baixa, a degradação demora mais tempo. E depois vem a avicultura. A avicultura é, em tese, o produto mais fácil de ser substituído. Se eles quiserem, eles poderiam. E aí, bom, gera problemas ambientais, é antieconômico, mas é o que eles poderiam pensar em substituir. Embora isso não seja a base alimentar da Europa. A Europa está crescendo na importação disso por conta da imigração, que é a proteína mais acessível ao imigrante na Europa. Mas a Europa pode adotar essa política, né? Então eu tenho um pouco de receio quanto a isso. Tá? Então isso pode gerar algum desequilíbrio e eu não vejo movimentos da Europa liberando ainda. Mas acredito que ela também vai passar por uma pressão e vai acabar liberando. Na verdade, o que eu não entendi direito ainda, Sérgio, os europeus que eles compram carne in natura brasileira. É o contrário de China, de Estados Unidos, enfim. Não, a grande maioria da carne que nós vendemos é in natura, mesmo para a China. Para a China, mais... Os Estados Unidos estão abrindo para a carne in natura, porque ela sempre foi aberta para a carne industrializada. Desculpa, eu tenho que pedir um intervalo, a gente volta rapidinho. Converso com o professor Dr. Sérgio Desenho, da Exalc,
do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPE, que funciona lá em Piracicaba, sobre essa crise da carne. Aqui já nós voltamos, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o professor doutor Sérgio Desen, da Exalc, do CEPE, fazendo uma análise mais aprofundada dessa crise da carne que nós estamos vivendo. Você falava um pouco do europeu mudar o hábito de consumo, lá, alguma coisa assim. Mas no começo do programa você falou um negócio que eu queria que você desse mais uma explicadinha. Com a operação, o mercado desandou de vez, aqui o mercado interno. A arroba, por exemplo, está a 145 por aí em São Paulo. Ela deu uma despencada ou não? Ela caiu. Por quê? Você não tem negócios. Não tem comprador e não tem... Agora, só não caiu muito porque você também não tem vendedores. Porque dado que você está num período do ano onde o boi que vai para abate é majoritariamente terminado a pasto e o custo de carregamento no pasto é baixo, quem entrou no mercado? Só aquele que realmente precisava de dinheiro. Entendi. O outro segurou. Entendi. Então, essa situação é uma situação que razoável, dentro da catástrofe que poderia ter sido, foi razoável. Né? Agora, parou todo o mercado, porque todo mundo fica num compasso de espera. Como vai desempenhar o consumo interno? Como vai desempenhar o consumo externo? Então, todo mundo deu uma arrefecida. Já com essas aberturas, a tendência é que a gente observe que o mercado volta ao seu ciclo normal. Ok, entendi. Eu não entendi direito o negócio dos europeus. Você acha que eles podem passar a comer mais frango em detrimento de carne suína e carne bovina? Não. Eu acho que o europeu mesmo, o europeu, aquele cara que tem uma renda alta e tal, ele continua consumindo carne bovina, consumindo carne suína. Existem dentro da Europa alguns pensamentos, crescimentos de tendência naturalistas, aí, algumas tendências de consumo que eles tentam pregar. No fundo, para mim, eu atrelo muito essas visões, muito mais a questões econômicas, que eles querem diminuir a importação de carne bovina e também de carne suína no futuro. Por quê? Porque a Europa sabe que para aumentar a produção de carne bovina, ela tem que subsidiar. E como ela tem um problema de caixa, a maioria dos países europeus tem problema de caixa, déficit público, eles não querem voltar ao nível de subsídio. Então, para isso, eles teriam que comprar carne. E para comprar carne, gasta moeda. Então, existe uma política interna de tentar fazer que as pessoas consumam menos carne. Isso é uma política deliberada. Agora, quando eu falo em aumento do consumo de carne de frango, é porque ela é a carne mais barata. Ela é a carne mais acessível a quem tem pouca renda. E quem tem pouca renda? O imigrante que está indo para lá. Então, esse imigrante, ele entra comendo proteína animal no frango. E por questões religiosas, ele já não come suíno, ele passaria da carne de frango para a carne bovina. Isso os muçulmanos. Os muçulmanos, né? Então, isso daí é uma coisa que os europeus estão, de certa forma, com um problema aí de médio e longo prazo. Como tudo que se fala dentro desse contexto europeu tem problema, isso também é. Até altera para alguma coisa para o Brasil o Brexit lá, a Britânia, o Reino Unido fora da União Europeia? Olha, se falou... A sensação que tinha que ela teria que fazer um acordo melhor com o Brasil para comprar. Na realidade, esse Brexit é uma situação tão surreal que a gente chega assim, todo mundo querendo entrar no mercado, falando de uma liberalização do mercado, e a Inglaterra indo justamente no caminho contrário. A leitura para a economia inglesa, isso é terrível. Por quê? Dentro da Europa, você tem 4 grandes economias, 4 grandes mercados, grandes economias. Quem é? Lógico, a Alemanha puxa o carro, é a locomotiva. Depois você tem a França, depois você tem a Itália, depois você tem a Inglaterra. Tá? Dentro dessa organização econômica, você tem um poder industrial alemão. Você pega o entorno da Suíça, você vai ver que ali concentra a indústria europeia. Por quê? Nesse entorno da Suíça, que pega a Alemanha, leste da França, norte da Itália e Áustria, você tem indústrias que fazem produtos que não dá para ser copiado no resto do mundo. Então, esse poderio econômico que determina o valor do euro, em menor ou maior escala. Porque as trocas acontecem entre essas indústrias. A Inglaterra é o quê?
é o país dos bancos e dos seguros, não o país da indústria. Então, o que é o carro-chefe da economia inglesa? O carro-chefe é a parte de serviços. Né? E com o Brexit, o que corre o risco? Esse serviço migrar, por exemplo, para a Holanda, como já tem dado sinais, para Bruxelas. Então, a Inglaterra tende a perder esse foco sem ganhar nada. Ela vai desenvolver uma indústria? Não. Então, ela vai ficar numa situação... Por isso que a Escócia, que tem mais envolvimento, dá sinais de que ela não quer acompanhar o resto da Inglaterra. Agora, por que a Inglaterra partiu para essa situação? Porque ela não quer receber um número grande de imigrantes. Né? E por que ela não quer receber? Porque ela numa ilha é mais fácil de isolar. Então você pega Calais, na França está cheio de gente esperando uma oportunidade para migrar para a Inglaterra. E por que eles querem ir na Inglaterra? Porque a Inglaterra, quando a gente fala inglês, uma boa parte desse povo fala inglês como uma língua. Por quê? Porque a Inglaterra foi colonizadora de muitos desses povos. Então, não que a economia inglesa esteja preparada como a alemã para absorver mais gente. A alemã consegue absorver, de certa forma. A inglesa não, porque os serviços da Inglaterra exigem qualificação. Então, essa situação, por isso que a Inglaterra partiu para essa... E é bom lembrar, é uma decisão que foi tomada por menos de 50% que foram votar. Então, dentro da Inglaterra tem uma série de problemas. O que vai gerar? O que gera tudo isso? Na realidade, no meu ponto de vista, gera desconfiança e gera o quê? Instabilidade, reduz o nível de investimento, tanto na Inglaterra quanto na Europa. Reduz as perspectivas de crescimento econômico. Então, isso que é a consequência maior. Lembrando que você disse que a Inglaterra é uma ilha e é mais fácil de isolar, tem a ver com pecuária, porque o Japão é um conjunto de ilhas, né? Mas nem assim conseguiu se isolar. Depois de 100 anos a aftosa voltou para lá, né? Porque eles importam alguma coisa, né? Que tem o vírus, que pode criar o vírus. No Brasil, por exemplo, as coisas estão se regularizando. A China abriu e tal. Mas já houve um impacto social. Estou falando de desemprego, de 30 e tantos frigoríficos fechados. Por exemplo, temos um caso específico que eu li outro dia, acho que você estava na matéria. Por exemplo, o Minerva é um frigorífico praticamente exportador. Socialmente, você já estudou o que vai acontecer, mesmo quando que isso se resolva? Dentre todas as consequências que a gente tem, inegavelmente o social é o mais preocupante. Porque as empresas elas tendem a abrir caminho para superar. Elas têm mais flexibilidade para a superação. As duas aí maiores empresas elas vão achar caminhos e vão superar. Agora, a minha preocupação é o seguinte: quantos milhões de pessoas que estão dentro da porteira e vivem da produção de suínos, de aves e bovinos? A gente chega aí a números que em torno de 10 milhões de pessoas. E essas pessoas também são mais ou menos ligadas às pessoas que estão dentro do frigorífico. E esses empregos, eles não estão na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, eles estão no interior. Então não há uma alternativa de emprego para ele. Então o problema social é muito grande. Né? Nós estamos falando de 10 milhões de empregos. Se cada um tiver 4 pessoas na família, são 40 milhões de pessoas. Tá? E isso daí é inegável que, para mim, é o maior fator de preocupação. O segundo maior fator de preocupação é que todos esses municípios onde tem um abatedouro e tal, a arrecadação de imposto daquela região está muito dependente da atuação daquela empresa. Então vai ter uma perda de emprego e uma perda de capacidade de investimento social daquele município. Então o efeito nas regiões, no interior, é muito maior do que a gente tem se falado. Né? Agora, aproveitando, você perguntou... Intervalo, você fala depois do intervalo. Obrigado. Okay. Eu converso com o professor Dr. Sérgio Desen, do CPE, que funciona lá em Piracicaba, no mesmo local onde funciona a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que hoje é USP, né? Nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, como você pode ver aí no cenário atrás. Meu entrevistado, professor Dr. Sérgio Desen, coordenador das proteínas animais lá do CPE, Centro de
de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E antes do intervalo você ia acrescentar alguma coisa, só que eu não sei o que é. Estavam falando do social. No meu ponto de vista, a leitura que eu faço de tudo isso, eu falei lá no início, que a gente tem que fazer desse limão uma limonada, é que a gente tem que repensar todo o sistema. O Brasil, no início, até como que a gente teve a fiscalização? Lá atrás, a gente teve a entrada das grandes multinacionais que vieram para o Brasil na década de 50 para comprar carne bovina, porque o Perón fazia uma política artificial, nos anos 40, de valorização da carne, e isso abriu espaço para elas virem para o Brasil, processar essa carne e mandarem carne enlatada para o mundo. Com a recuperação da Europa, o crescimento da produção na Austrália, isso deixou de ser interessante. Elas viraram empresas nacionais, elas foram nacionalizadas a trancos e barrancos, né? Foram praticamente vendidas a troco de banana, e elas deixaram como legado uma inspeção que, no meu ponto de vista, na época, era mais uma barreira de entrada a outras empresas do que propriamente estava dentro do padrão que o país poderia suportar. Então, o que aconteceu? Nesse período, com essas medidas, ela acabou surgindo o que a gente chamou de abate clandestino. E essa situação bagunçada, ela vai até os anos 90. O que acontece nos anos 90? Algumas modificações importantes no sistema acontecem. A primeira delas é que o Estado brasileiro, em 94, 95, reestruturou e criou a inspeção municipal, estadual e federal. Ela já existia, mas foi vamos dizer, regulamentada. Tá? Isso daí jogou um sistema muito mais claro, transparente. Paralelo a isso, por exemplo, o governador Covas, logo que foi eleito, ele deu o diferimento do ICMS para a carne. Ou seja, eu não pagava mais o imposto, o ICMS, sobre o boi, pagava sobre a carne. Deixou de ter interesse, então, o abate clandestino. Então é melhor eu passar para o sistema fiscalizado. Se eu vou vender no município, eu abato no batedor municipal, passo por aquela inspeção, vendo aqui. Se eu vou vender no estado, eu vendo e assim por diante. Isso daí, nós fizemos um trabalho em 2012, eu e a Silvia Miranda, nós coordenamos, com os frigoríficos, né, uma equipe grande, fizemos com o apoio do JBS, Minerva e Marfrig, mais o Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar, mais a Confederação Nacional da Agricultura. Nesse estudo, nós estudamos todos os graus de fiscalização, inclusive o autoconsumo na fazenda, que é regulamentado. Nisso, nós chegamos a um número de 6,5% de animais que são abatidos fora de todo esse sistema. Então, veja bem, se nos anos 80 a gente tinha meio a meio, a gente chegou num grau de fiscalização fantástico. Nada, né? Fantástico, né? E mas isso daí não garante que a fiscalização ela é homogênea, ela segue padrões, uma série de coisas que podem surgir ali dentro. Agora, aí vem o seguinte, com esse problema todo que aconteceu, abre espaço para a gente repensar nesse sistema. E eu acho que agora e o efeito disso sobre a sociedade lá mostra que o Estado brasileiro tem que pensar muito bem na confiabilidade do produto. Não adianta eu dizer, eu como carne, a carne é boa, eu tenho que mostrar para o mundo que eu tenho um sistema evoluído. E o que aconteceu? O setor de proteína ganhou um poder dentro da sociedade, um peso dentro da economia e dentro da sociedade brasileira que não foi proporcional ao grau de investimento que a gente recebeu na defesa, ao grau de importância que ele tem. É muito maior do que é dado hoje. Então, o que abre espaço? Para a gente repensar num sistema que seja tecnificado, que seja eficiente e que seja meritocrático e isento de qualquer tipo de pressão política partidária. Então, esse é o sistema ideal. Como chegar nele é uma discussão que eu não me julgo capaz de sozinho definir ele. Eu acho que tem dentro da própria defesa, tem especialistas, dentro dos colegas das universidades, centros de pesquisa também tem gente, e as empresas também têm que dizer, e os produtores têm que dizer, todo mundo tem que participar, porque a gente já vendo, os produtores, o cara que está no campo, ele sofre muito. A empresa, a perda de valor que essas empresas envolvidas tiveram foi magnífico, o país perdeu, a sociedade perdeu. Então, nós temos que chamar uma discussão séria
e propor num curto espaço de tempo um sistema diferenciado e adequado à importância econômica e social que o setor tem. Uhum. Eu acho inclusive que o Brasil ganha só pelo fato de repensar. Porque a visão minha de jornalista sênior, vamos dizer assim, é que quando se fala de febre aftosa, quando se fala de outras coisas, parte de sanidade, eu sempre tenho uma desconfiança. Será que funciona mesmo? Eu não sei se eu sou igual a todos os brasileiros, mas eu tenho, sempre tive a sensação que tínhamos problemas na questão de fiscalização. Até porque você disse um negócio perfeito para bom entendedor, não precisa de... É um absurdo que você, superintendente do Ministério da Agricultura nos estados, sejam indicados por políticos. Essa é a minha opinião, não sei. Tem que ser técnico, é um negócio técnico. Desde a superintendente, todos os níveis, né? Desde o cara que está no comando em Brasília até o cara que está no município, todos eles têm que ter méritos. Não que não tenham os que estão lá, não estou falando longe de acusar, falar qualquer coisa. Mas as pessoas têm que ter um mérito e uma explicação para tudo. Né? E que muitas vezes a gente vê na mídia, o fulano indicou ciclano. Isso é errado no meu ponto de vista. Teria que ser meritocrático. Então, para mim, a defesa tem que ser tratada igual a receita. No mesmo grau de importância. Quando se fala em desconfiança, olha, não é do Brasil que eu tenho desconfiança. Qualquer país do mundo tem problemas. Você vai detectar problema, porque é um sistema difícil de ser controlado, é um sistema que exige investimento pesado. Todos os países, mais ou menos, então, nós estamos falando da França, que até o evento da vaca louca era considerado exemplo. Tá? Nos Estados Unidos também teve, na questão da vaca louca, na questão da aftosa. Então, vários países tiveram seus problemas. Né? Agora, no nosso caso, como nós temos um mercado interno grande, mas temos um mercado externo grande e uma dependência econômica disso, isso precisa ser uma questão tratada com a devida importância. E isso daí que eu não sinto, né, muitas vezes, não senti ao longo dos anos. Então a gente vê que isso daí pode ser o grande diferencial do Brasil. Porque o Brasil tem que vender confiança. Uma parcela do valor do produto vem da confiança. E nós precisamos ter investimento para isso. Como que a gente vai ter investimento? Transparência e mostrar o que a gente veio. Como é que a gente faz? Eu faço isto. O fato da gente ter esses níveis de fiscalização mudou muito. Você quer ver uma coisa, Resch? Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente detectou há uns 3 anos um movimento de que no estado de São Paulo tem muito frigorífico com inspeção estadual crescendo. Mas é frigorífico pequeno, vende porcaria, vende isso, vende aquilo. Não, são frigoríficos que têm inspeção estadual e estão vendendo produto premium, destinados ao mercado... Certas regiões. Mercado regional por estado de São Paulo. Por quê? O estado de São Paulo teve um movimento de retorno, em certo ponto, da pecuária em áreas que antigamente era ocupado por cana, e esse cara que voltou com uma carne especial. Ele produz uma carne especial para venda no mercado doméstico, que é um mercado que cresceu muito. E que paga o valor de uma carne especial. Que paga o valor de uma carne especial. Então você tem... Nosso tempo está acabando. Você tem São Paulo, você tem os grandes municípios do interior consumindo essa carne. Inspeção estadual de primeiro mundo. Inclusive já fui, acho que Ribeirão tem alguns frigoríficos. A carne premium, que você encontra aqui nas melhores churrascarias. E são fiscalizações estaduais. Bom, Sérgio, muito obrigado. Saudades de você, faz tempo que a gente não conversava. É sempre muito bom para mim e imagino para o telespectador também. Até a próxima conversa, então. É um prazer estar aqui com você. Você, para mim, faz parte da história, né? de toda essa discussão. Nós temos algo em comum, né? Principalmente na parte alta do corpo. Né? Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Gente, até o próximo programa.